Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, hoje nós vamos falar novamente sobre crise hídrica e desta vez eu vou me focar na situação da cidade de São Paulo. Vem comigo! Muito bem, seres humanos, no primeiro vídeo que eu fiz, eu falei sobre a questão da crise hídrica e fiz isso de uma forma panorâmica, mostrei os dados da situação nacional, ou seja, 72% do consumo hídrico nacional corresponde a irrigações de plantações. Se não me falha a memória, 9% é o consumo urbano. E aí, existe uma diferença dessa média nacional para o que acontece na cidade de São Paulo. No meu vídeo anterior, eu mostrei que o grande vilão do consumo hídrico nacional é a irrigação de plantações. Só que essa realidade, como acabei de dizer, é diferente na cidade de São Paulo. Veja este gráfico na tela. 20% do consumo hídrico da Grande São Paulo corresponde à irrigação de plantações, 31% é o consumo industrial e 49% corresponde à demanda urbana. E aqui você vai perceber que existe uma grande diferença no consumo da cidade de São Paulo para a média nacional. É óbvio que esse consumo se dá por causa da grande quantidade de pessoas concentradas nessa região. É uma cidade muito grande. São Paulo, acho que tem 11 milhões de habitantes, né? E mais ou menos uns 20 milhões de habitantes se você levar em consideração a região metropolitana. Então eu vou me concentrar aqui no sistema Cantareira. Até porque é o sistema Cantareira que supre a demanda hídrica da cidade de São Paulo. Se São Paulo tem 11 milhões de habitantes, mais ou menos uns 9 milhões de habitantes são abastecidos pelas reservas do sistema Cantareira. E a situação está feia mesmo. Como você pode ver aí na tela, no dia 22 de fevereiro, o volume útil da reserva é de mais ou menos 10,4%. E estima-se que o volume útil até o dia 15 de maio de 2014 seja de 8,2%. É isso mesmo que você está vendo, a situação vai ficar pior nos próximos meses. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Porque quando eu falei da situação nacional, a demanda urbana não é tão grande. E aí eu até cheguei a cometer o erro de dizer na minha página do Facebook que nós não devemos nos preocupar com a água do chuveiro, com a água da torneira, escovar os dentes com a torneira aberta, detalhes que fazem você reduzir o seu consumo individual. Um grande erro que eu cometi, venho aqui através desse vídeo dizer que sim, devemos nos preocupar com esses detalhes, especialmente se você mora em uma metrópole, uma cidade que tenha mais de 2 milhões de habitantes, por exemplo, porque aí o consumo urbano vai ser diferente da média nacional. 49% dessa água da reserva do sistema Cantareira é destinada para o consumo urbano. Então você, cidadão da cidade de São Paulo, faz diferença sim. Se você reduzir o seu consumo pessoal, você vai impactar positivamente nessa situação de crise hídrica que você está enfrentando na sua cidade. Isso não quer dizer que os cidadãos de São Paulo estão isentos da responsabilidade com a questão agropecuária. Se você ainda não viu este vídeo aqui, assista e você vai entender com maiores detalhes. Mas eu não sei se você vai clicar nesse link, então eu vou explicar novamente. A sociedade atual, tanto no Brasil quanto em outros países, tem um consumo de carne muito elevado, especialmente países mais ricos. E isso é problemático, porque os bovinos consomem muita água, não só individualmente, mas indiretamente através da ração que eles consomem. Para você ter uma noção, uma vaca consome cerca de 110 litros d'água por dia. No mundo existe cerca de 1,5 bilhão de bovinos. Agora pensa comigo. Cerca de 7 bilhões de habitantes consomem por volta de 19 bilhões de litros d'água por dia. E 1,5 bilhão de bovinos consomem cerca de 166 bilhões de litros d'água. 8 vezes mais do que toda a humanidade. Isso é para você ver que a questão agropecuária não é um problema só para o Brasil. Isso é um problema para o mundo inteiro. Estamos baseado numa tradição alimentícia, num sistema alimentício que não é nada sustentável. Porque esse 1,5 bilhão de bovinos que existe no planeta emitem muitos gases estufa,
cerca de 25%, se não me falha a memória. Há outras pesquisas que dizem que isso vai até 50% mais ou menos de todos os gases estufa que estão gerando aquecimento global. Mas esse nem é o principal problema. O problema mais imediato é a questão da água, porque esses animais consomem cerca de 7 quilos de ração por dia e mais uns 35 quilos de mato. Então, essa ração vem de onde? Vem da produção de soja, milho e grãos. E aí a gente volta para a situação do Brasil novamente. O Brasil possui cerca de 210 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado no Brasil do que pessoas. Agora para calcular. São 210 milhões de cabeças de gado consumindo cerca de 110 litros d'água por dia. Isso daí vai dar mais ou menos 11% da demanda hídrica nacional. Mas a pior parte não é a água que esse animal consome diretamente. A pior parte é a água utilizada na irrigação das plantações que são destinadas para a produção de ração animal para esses bichos. E quais são os grãos que são utilizados para fazer ração animal? Em maior escala, estamos falando de soja e milho, que são os grãos mais produzidos no Brasil. Vamos calcular isso de uma maneira mais lúcida. Na safra de 2013 e 2014, o Brasil produziu cerca de 195 milhões de toneladas de grãos. Beleza, o Brasil é um grande produtor. E aí, cerca de 170 milhões de toneladas foram destinadas para a soja e para o milho. 90 milhões para a soja, 80 milhões para o milho. Você não está entendendo muito bem? Não está percebendo que isso é muito? Vamos mostrar então de uma forma comparativa. Se o Brasil produziu cerca de 170 milhões de toneladas de soja e milho, produzimos apenas 12 milhões de toneladas de arroz e feijão. É isso mesmo que você está vendo aí na tela. Do total da produção de grãos nacional, 87% corresponde a soja e milho, e o grande problema é que soja e milho vão virar ração animal. 80%, cerca de 80% dessa soja e desse milho vão virar ração animal em território nacional, e mais ou menos a outra metade que é exportada também vira ração animal lá fora. Apenas 6% desse montante de 195 milhões de toneladas corresponde à produção de arroz e feijão. É aqui que nós vamos perceber que estamos fazendo uma demanda agrícola para alimentar vaca, para alimentar porco e galinha. E estamos deixando de usar esse território de plantação para alimentação humana. Então devemos repensar o nosso sistema alimentício e buscar um sistema que seja mais sustentável, que consuma menos água. Por quê? Se nós temos na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, 20 milhões de pessoas consumindo carne, leite, derivados do leite, você tem que ter noção de que esse leite, essa carne, pode não estar usando reservatório daí da Cantareira, mas está usando água de outros reservatórios ao redor do Brasil, e isso está servindo para irrigar plantações. Essas plantações, em sua maioria, são utilizadas para a produção de soja e milho, e essa produção de soja e milho vai virar ração para vaca, para boi, para porco. E aí que está aquela questão. A área utilizada para cultivo animal é muito grande. São 218 milhões de hectares utilizados só para pastagem. E é a área de pastagem a principal causa de devastação da floresta amazônica. Cerca de 80% da devastação da floresta amazônica corresponde à pecuária. E se você não está ligado, desmatar a floresta amazônica gera um impacto indireto nas chuvas da região sul e sudeste. Para explicar melhor isso, eu vou deixar aqui um vídeo do Pirula, que eu já linkei no meu vídeo anterior. Eu sei que eu estou repetindo um monte de informações, mas eu faço isso sem nenhuma preocupação de estar sendo chato, de estar incomodando, porque, em primeiro lugar, eu não estou fazendo isso por aspectos filosóficos ou ideológicos. Eu não sou vegano nem vegetariano e eu não tenho nenhum problema em reiterar essas informações. Estamos falando de uma situação de calamidade geral que pode gerar mortes, que pode aumentar o preço da água. Se hoje você está pagando aí 50, 60 reais na sua conta de água, se essa situação continuar desse jeito, daqui 4, 5 anos, meu amigo, você vai estar pagando 400, 500 ou talvez até mais do que isso. Quanto mais raro, quanto mais escasso ficar esse recurso natural, mais caro você vai pagar. Vai ter gente que não vai ter dinheiro para pagar isso, vai morrer de sede, vai virar um caos, um apocalipse mesmo. Isso é uma questão
que é preocupante para mim, para você, para o vegetariano, para o vegano, para a pessoa que come carne, para todos nós. Não importa qual é o seu perfil identitário, qual é a ideologia que você segue, vai faltar água para você também. Aliás, já está faltando água para você. Então essa é a mensagem que eu quis reiterar e o adendo com relação à cidade de São Paulo, porque eu não posso fazer essa transmissão de informações de uma maneira panorâmica, sem especificar e sem mostrar que as grandes metrópoles têm um consumo urbano diferenciado da média nacional. Eu quero dizer mais uma vez que o assunto é sério pra caramba, ele pode não parecer tão sério agora, mas parece que as pessoas só vão se preocupar quando não tem como remediar. Então eu vou fazer a minha parte, divulgar informações e fomentar o debate. Espero que outras pessoas de canais maiores ou de canais menores, quanto mais pessoas puderem falar desse assunto, melhor. Se você tem um veículo de comunicação no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer outra rede social, fale disso, fomente este debate. Estamos falando de um dos assuntos mais sérios do Brasil e do mundo, obviamente. A mensagem de hoje era essa, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!